Voltei. Caiu. Voltei. Glória a Deus. Vou esperar vocês entrarem e nós já vamos iniciar, tá? Sejam bem-vindas. Caiu. Gente, já perceberam? Quase todas as minhas lives caem. Não sei porquê. Então vamos lá. Eu pedi para vocês abrirem a Bíblia de vocês. Hoje eu vou falar sobre o autocuidado que agrada a Deus. E o que isso tem a ver com a história de Marta e Maria, tá? Lembrando que nós estamos em uma série de lives. Uma live leva a outra, certo? Um tema leva ao outro. Nós falamos na primeira live sobre Marta e Maria, os 3D, que são distração, desânimo e dúvida, que o inimigo muitas vezes semeia em nossas vidas para nos tirar desse lugar secreto. E hoje nós iremos falar sobre ansiedade, mas também como organizar a nossa rotina. Porque a Bíblia vai falar assim, igual vocês vão abrir agora, eu vou ler com vocês, que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Somos corpo, alma e espírito. O que Deus quer que nós façamos com esse corpo, com a nossa alma, com o nosso espírito? Tá? Então é nisso que nós iremos meditar hoje aqui. Antes de iniciar, então você vai abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6. Falei para vocês anotarem, tá? Eu queria que você fechasse os seus olhos, não importa se você está cozinhando, se você está fazendo algum serviço de casa, porque eu sei que esse horário as mulheres estão a todo vapor, fazendo serviços domésticos, mas Tati, por que esse horário que você escolheu? Esse horário tem um propósito. Antes mesmo de eu estar aqui, eu trabalhei, eu atendi hoje de manhã, eu fui para academia, fui fazer compras. E antes de estar aqui, tive que colocar o almoço, adiantar o almoço, lavar a louça e estar aqui. Em cima do horário. E o problema não é ter uma vida corrida. O problema é você gastar tempo com coisas que não deveriam estar na sua rotina. Coisas que não são prioridades. Então vamos lá. Fiz devocional. Eu já atendi paciente hoje, eu já fui para academia, eu já fui fazer compras no mercado, para dieta, para alimentação, adiantei o almoço, lavei louça, coloquei minha casa em ordem e estou aqui. O problema é que muitas vezes a gente está ocupada com muitas coisas que não deveriam estar na nossa rotina. E é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje aqui, tá? Queria que você fechasse seus olhos, as que puderem. Tati, eu não consigo fechar os olhos. Não importa, fica com a sua mente, leva seu pensamento ao Senhor, que eu quero hoje trabalhar com vocês essa questão da autocobrança que toda mulher tem, a ansiedade. Não importa a sua religião, no que você acredita, você tem que crer em Deus para você estar aqui, tá? A minha base para estar ensinando não é só a psicologia, mas é a palavra do Senhor. Então, abre o seu coração para que Ele ministre, para que Ele trabalhe no seu interior. Amém? Senhor, obrigada por esse momento. Obrigada por cada mulher que vai estar assistindo, as que vão assistir até mesmo a gravação. Hoje nós iremos estudar sobre autocuidado, como cuidar do nosso corpo, da nossa mente, das nossas emoções. Em meio a tanta correria, tantas responsabilidades que nós temos enquanto mulheres. Eu peço que o Senhor venha falar ao coração de cada uma, que elas possam absorver a Tua palavra, que o Senhor venha dar estratégia, discernimento para que elas possam organizar a rotina, a vida delas, para aquilo que realmente é importante, para o que realmente é prioridade ou deveria ser prioridade. Que o Senhor venha trazer a paz que excede todo entendimento a cada coração, que elas venham ter clareza, aquilo que elas não conseguirem entender, que o Teu Espírito Santo possa trazer a luz, possa trazer o entendimento necessário a cada uma delas. Te louvo pela Tua bondade, pelo privilégio de estar aqui, poder compartilhar um pouco daquilo que eu sei, daquilo que eu tenho vivido e aprendido contigo, Senhor. Obrigada, Pai. Te louvamos pela Tua misericórdia que se renova todos os dias em nossas vidas, que nós possamos ser mulheres segundo o Teu coração, segundo a Tua vontade. Nós queremos aprender com o Senhor aqui. Esse é o intuito de estarmos aqui nessa mesa, é aprender contigo, para que possamos dar frutos que permaneçam, não frutos que aparentam ser bons, mas frutos que permaneçam,
e frutos que alimentem mais pessoas. Assim nós oramos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Vocês estão ouvindo? Tá tudo certo? Se travar, vocês falam, tá? Então a base para mim estar compartilhando com vocês aqui está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, tá? Que diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vós mesmos? Uau! Porque vocês foram comprados por um preço. Agora, portanto, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Voltando. Vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Agora você vai abrir a sua Bíblia em Romanos 12:1, as que puderem, eu vou ler para vocês, tá? Que diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que vocês ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional, ou seja, essa é a forma consciente de glorificar a Deus. É isso que está dizendo. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação da mente. É isso que nós estamos fazendo todos os dias aqui quando eu faço live com vocês, quando você estuda, quando você aprende sobre o tema específico, você está renovando a sua mente. Para que vocês possam experimentar, para que vocês desfrutem qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Certo? Então vamos lá para os tópicos que eu vou abordar com vocês hoje aqui, para que vocês não tenham dúvidas. E se vocês tiverem, tá? É só vocês colocarem aqui que no final, se der tempo, eu vou responder. Então, primeira coisa. A base do nosso texto vai dizer assim que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Ou seja, ele habita dentro de nós. Ele vive dentro de nós. Nós falamos na live de segunda-feira sobre ter discernimento, de ouvir a voz do Senhor. Às vezes nós estamos ocupadas com muitas coisas que não deveriam fazer parte da nossa vida. Mas por que nós estamos ocupadas, Tati? Por conta da comparação, da autocobrança que nós temos enquanto mulheres. Por ver, muitas vezes, outras pessoas, ou até mesmo mulheres, crescendo, evoluindo, prosperando, desenvolvendo, a gente olha para nós e a gente pensa assim, meu Deus, eu estou estagnada. E a dica que eu dei para vocês na segunda-feira é, elimine da sua vida tudo que te distrai, tudo que tira você desse lugar secreto, desse lugar que só uma coisa importa. Ou seja, é a internet, é o Instagram, são pessoas que não edificam, afasta. É coisas da sua rotina que não deveriam fazer parte. Eu lembro, eu falei para as alunas da imersão, que eu assistia muito no começo do meu casamento, série, isso mesmo, é série, eu assistia. Não vejo problema com quem assiste, mas eu assistia e ocupava muito o meu tempo. E eu substituía a série por livros. O tempo que eu passava assistindo série, porque você começa, a gente sabe, a gente quer começar e terminar. Eu comecei a investir em livros e o meu tempo que eu tinha para descansar, eu lia. Resultado, vocês já sabem, né? Desenvolvimento, crescimento espiritual, enfim. Então vamos lá. Marta vivia distraída, desgastada e distante. Nós, assim, em algum momento da nossa vida, a gente vai estar mais corrida mesmo. Preocupada, com muitos sonhos, ainda mais se você é uma mulher empreendedora, se você está num momento da sua vida de crescimento, você vai ter uma autocobrança. Não é um problema você estar ocupada. O problema é você estar distraída ao ponto de você não discernir e não ouvir a voz de Deus. Ao mesmo tempo que Marta estava ocupada em oferecer o melhor banquete para Jesus, ela também estava distraída. Por que distraída, Tati? Porque a sua irmã estava lá na sala, ouvindo o mestre. Quer dizer, então, que Marta poderia estar lá, que iria fazer e preparar o alimento. Por isso que eu disse para vocês, Marta não está totalmente errada.
eu vejo que nessa passagem, Jesus ele deixa evidente para nós o que é mais importante. Olha, Marta, só uma coisa necessária. Não é, amadas, que não seja importante você cuidar do seu lar. É importante sim você cuidar do seu lar, é importante sim você deixar a casa em ordem. Mas vai ter momentos que você vai ter que sair da cozinha e ir para a sala de estar. A sala representa onde você tem um encontro com o Senhor. Ela estava na cozinha. Que cozinha significa para nós mulheres? Trabalho. O que a sala de estar significava? Presença. Ele estava na sala. Nós precisamos entender aonde é que Deus está agindo para estar nesse lugar. E muitas vezes nós estamos distraídas. Foi o que nós falamos segunda-feira, com muitas coisas. Quando Jesus está ali esperando, nos esperando nesse lugar para ter um encontro conosco. Maria desfrutou da melhor parte. Certo? Então, para você entender, não é que Marta estava totalmente errada. Porque no começo do texto vai dizer assim, olha, quem recebeu Jesus em sua casa foi Marta. Não falou, as irmãs receberam Jesus, falou Marta. Então, ela estava preocupada em oferecer o melhor. Ali a gente vê traços de uma mulher que tem como uma habilidade, um valor, o serviço. Só que nem sempre Deus se agrada do servir demais. Muitas vezes Ele quer que a gente esteja perto dEle. E eu falei na live de segunda, se você não assistiu, pessoas que estão muito ocupadas, até mesmo com coisas da igreja. E ela perde esse lugar secreto. Ela se afasta desse lugar secreto. Nós vamos ter um equilíbrio aí, tá? Vamos lá. Maria, ela parou, descansou, acalmou seu coração e ouviu Jesus. Quando a gente ouve a voz de Deus, eu falo que a gente encontra paz. Porque a Bíblia vai falar assim, olha, e a paz que excede todo entendimento, guardará o coração de vocês em Cristo Jesus. E a paz que excede todo entendimento. Você tinha tudo para estar preocupada, para estar distraída, mas você está em paz. Você tinha tudo para estar desesperada, mas a sua alma está em paz. Por que está em paz, Tati? Muitas vezes você está em paz porque você está tendo esse relacionamento com o Senhor. Quem nos dá a paz em meio à correria, em meio ao caos, é Ele. É Ele que dá essa paz, essa calmaria. Pode estar o mundo desabando. Você pode, muitas vezes, é isso que o livro vai ensinar, com contas para pagar, com até mesmo uma dívida muito alta. E você pensa assim, meu Deus, como humana, aos olhos humanos isso não vai dar, mas eu lancei aos teus pés. Eu lancei a minha ansiedade em ti. E agora eu descanso, porque eu sei, o que está sob meu alcance eu estou fazendo, Senhor. E o que não está, eu te entreguei. É nesse lugar secreto que a nossa ansiedade, ela se dissipa. Porque você decide entregar a Ele o que está te preocupando. E à medida que você vai entregando, é incrível isso, porque eu vivo isso no meu relacionamento com Deus. À medida que você entrega, o Espírito Santo, ele te traz paz. Ele te traz uma calmaria. E as pessoas, olha só, e as pessoas deste mundo que querem conquistar as coisas pelo seu próprio esforço, ela não desfruta dessa paz. Porque ela não entende, porque tem coisas que você não vai conquistar pela força do teu braço. Tem coisas que você vai conquistar apenas por estar nesse lugar escolhendo a melhor parte. Como isso é maravilhoso. O que é loucura para o mundo, para nós é poder de Deus. A gente desfruta da presença dele. Isso não quer dizer que você não vai trabalhar, não. Mas nesse lugar secreto ele te dá ferramentas, estratégias, ele te dá sabedoria que o mundo despreza. Para o mundo estar nessa presença de Deus, nesse lugar secreto, para que você ora, para que você jejua, para o mundo é loucura. Mas para nós, a gente está investindo em algo que é eterno. Tá? Glória a Deus. Essa escolha de Maria também significa um ato de autocuidado integral. Maria parou, descansou, cuidou da alma. O que é a alma? Dos sentimentos dela. Enquanto a irmã dela estava totalmente, vamos dizer, perturbada, preocupada, Maria estava em paz, apenas recebendo. Amadas, muitas vezes Deus quer isso de você, filha. Sai dessa loucura, sai dessa correria.
Sai dessa agitação, vem para minha presença. Eu já falei para vocês que na live de segunda eu aparento ser uma pessoa calma, mas eu sou ansiosa. E se eu não estou nesse lugar secreto, a minha alma, as preocupações deste mundo, elas começam a ter mais espaço do que a voz de Deus. Nós não estamos imunes a isso. Mas à medida que você está nesse lugar, o Senhor, ele vai transformando o seu interior, trazendo equilíbrio emocional, trazendo calmaria, trazendo paciência. Marta representa, na psicologia, o que chamamos de hoje de hiperatividade mental. Mulheres que não conseguem descansar, tá? Pessoas que não conseguem parar, que vivem em estado de alerta. Você até dorme, mas não descansa. Na segunda-feira nós falamos, mulheres que se culpam por apenas deitar para descansar, porque elas pensam que poderia estar fazendo algo. Isso se chama hiperatividade. Não estou falando de hiperatividade, de transtorno do TDAH. Não é isso, tá? Aqui eu estou falando de uma hiperatividade mental. Mulheres que não se permitem e não conseguem descansar. Isso adoece o sistema nervoso, olha só. Aumenta o cortisol, por isso que você acorda à noite. E eu falei pra vocês na live de segunda, eu acordava muito à noite. Demorava pra dormir. Aí muitas mulheres falam assim, Tati, eu tenho um pico de energia à noite. Não, você não tem pico de energia à noite. O seu corpo, no caso do hormônio, cortisol, o hormônio do estresse, ele produz isso. Eu já vi muitas mulheres falando assim pra mim, Tati, eu tenho vontade de limpar a casa à noite, dá uma energia. Não é normal? Porque à noite nosso corpo está se preparando para descansar. Você pode perceber, a partir das 6, 7 horas, o seu corpo ele começa a entrar no estado de lentificação. Tati, o que eu faço? Você vai ter que começar, eu já indiquei esse livro para vocês. Para a live de hoje, eu indico esse. Mude seus horários, mude a sua vida. Ele vai falar sobre o ciclo circadiano. O que é isso, Tati? É o relógio biológico que nosso corpo tem. Nós temos um relógio biológico. Nosso corpo, a partir das 6 horas da tarde, ele começa a entrar no estado de lentificação. Por isso que não é recomendado você jantar depois das 9h30 da noite. A não ser que você for dormir meia-noite. Porque você tem que ter um intervalo de 3 horas até que você deite para dormir. Por quê? Porque ao invés do seu corpo trabalhar para te ajudar no sono, para você ter um sono de qualidade, sabe o que acontece? O seu corpo, nesse momento, ele começa a trabalhar para produzir hormônios na sua digestão, daquilo que você jantou. Qual que é o ideal, então, o horário ideal, então, para mim jantar, Tati? No máximo 8 horas. E dormir, no máximo 10h30, tá? Nós estamos falando hoje sobre autocuidado. Então, mulheres que vivem a todo momento ocupadas, sobrecarregadas, em estado de alerta, isso vai adoecendo o sistema nervoso, como eu disse, aumenta o hormônio cortisol, o hormônio do estresse, por isso que muitas mulheres contam na comida, comem demais, não conseguem ter esse autocontrole, gerando ansiedade e fadiga. O que é fadiga? Cansaço. Você não tem ânimo para fazer uma academia, você não tem ânimo e disposição para ler um livro, você não tem ânimo e disposição para cuidar da sua aparência, do seu corpo, você está a todo momento cansada, esgotada, parece que passa um caminhão por cima de você não consegue ter ânimo por conta disso, tá? Maria, então, ela fez um movimento oposto. Ela escolhe parar, silenciar e priorizar a sua saúde integral. Porque ao mesmo tempo que ela está ali ouvindo do Senhor, ela está parando. E se tem algo que nós não conseguimos hoje em dia, é parar. Já percebeu isso? A gente não consegue parar. A gente pensa que a gente tem que estar ocupado a todo momento. Eu vejo muito pessoas que tem 2 extremos. A pessoa que se ocupa demais, acorda às 5 da manhã e só para às 10h30 da noite. Que ela quer mostrar que está fazendo algo. E a pessoa que realmente ela tem prioridades na vida dela. Então os horários dela estão bem ajustados, bem organizados. Por exemplo, se você acorda às 5 e dorme 10h30 da noite, não é um problema. Desde que você esteja estabelecendo assim, realmente as suas prioridades. Tá? Então vamos lá. Maria parou de correr, enquanto Marta estava o quê? Agitada. É isso que a passagem diz. Autocuidado físico. Maria acalmou o coração e a mente. Autocuidado emocional e mental.
Se alimentou espiritualmente, autocuidado espiritual. Maria interrompeu a lógica da correria, do fazer tudo, para parar e escolher a melhor parte. Esse gesto de Maria significa o que nós chamamos na psicologia de autorregulação. De você parar, ver o que está acontecendo ao seu redor, colocar tudo no seu devido lugar e se autorregular com aquilo que você está vivendo. Que é a capacidade de perceber os próprios limites, se reposicionar e escolher o que realmente nutre. Não é porque todo mundo está fazendo o que você tem que fazer. Não é porque todo mundo está comprando que você tem que comprar. Não é porque todo mundo está indo que você tem que ir. Tem coisas que não vai caber para você. Tem coisas que não vai dar para você. E você tem que saber qual que é o seu limite. Qual que é o seu limite? Quais são as coisas que você tem se cobrado para fazer e realmente não está dando para você fazer? Não é porque todo mundo tem que você tem que ter. Nós mulheres nos comparamos muito. E qual que é o problema disso? A comparação gera uma paralisia, uma autocobrança automática. Então, se você não sabe o que você quer, por que você quer, você vai parar no meio do caminho. Vou dar um exemplo. Se você começou uma academia porque sua amiga começou, se ela parar de fazer, você vai parar também? Tudo que você for fazer na sua vida, grava isso. Não é porque alguém começou a ler um livro que você vai começar. Não, eu estou lendo esse livro porque eu quero aprender. Eu comecei a academia porque eu quero cuidar da minha saúde. Já atendi muitas pessoas assim. Elas começavam, ia no bonde, né? E no meio do caminho parava, porque alguém parou. Não. Você tem que saber o porquê que você está fazendo aquilo. O porquê vai te sustentar nos dias difíceis. Da mesma forma, você começou, sei lá, a se posicionar no Instagram no seu trabalho. Aí você ouviu uma crítica, você vai parar? Não. Eu sei porque eu comecei e eu vou até o fim. Então seja uma pessoa que começa e termina. E não se importe com o que as pessoas vão falar. Vou dar um exemplo. Se você começou uma academia e toda a sua vida você começa e para, começa e para, começa e para. E alguém fala pra você, nossa, mas de novo. É, de novo, eu vou recomeçar e eu vou ir até o fim. Porque quando a gente ouve uma palavra, isso pode nos desanimar. Mas eu quero que você, toda vez, você pode cair, mas se levanta. Você pode parar, amada, mas recomeça. Deus se agrada disso. O problema é que muitas vezes a gente pensa assim, mas eu acho que não vai dar bom. Claro que não vai dar bom. Você tem que acreditar que vai dar certo, que você vai conseguir, que você vai ter o resultado que você almeja. Eu gosto de pegar esse exemplo da alimentação. Eu já acompanhei muitas mulheres em processo de emagrecimento. Ai, Tati, um mês que eu tô fazendo não teve nenhum resultado. Resultado tem duas vertentes. Tem resultado que você vai ver no terceiro mês. Tem resultado de algumas mulheres que vai ser evidente. Porque ela abriu mão de algumas coisas. Por exemplo, do açúcar, alimentos com alto índice glicêmico. Algumas treinaram mais intensamente, fizeram cardio todos os dias. Então você não pode comparar a sua vida com de outras pessoas. Você não sabe o que ela está renunciando no secreto. Você não sabe qual está sendo a jornada dela assim, nos bastidores. Então não se compare. Tati, tal pessoa chegou em tal resultado, eu tô no mesmo tempo que ela, sei lá, me treinando e não mudou nada. Cada pessoa é diferente, o corpo é diferente. Agora você tem que observar se você não está se auto-sabotando. O que é isso? Você começa e para. Você faz um dia, outro dia não faz mais. Não, persevere. Já atendi muitas mulheres em mentoria, né, da minha área de trabalho, da psicologia. Ai, Tati, eu me esforcei, mas não tá dando resultado. Aí nós vamos, assim, analisar por que não tá dando resultado. Tá? Como eu disse pra vocês no começo da minha profissão. Eu tentava da minha forma. Aquilo não era a área que Deus queria me usar. Ou seja, eu estava indo na contramão daquilo que o Senhor queria que eu fizesse. E, claro, gente, não vai dar certo. Então, entenda. Autocuidado é você também perceber quais são os seus limites, o que dá pra você, o que não dá. Não é porque todo mundo tá fazendo o que você tem que fazer. Certo? E escolher o que realmente importa. Estabeleça quais são as suas prioridades.
Nessa live de hoje aqui, porque é uma ponte para a live de sexta, você vai ter que pelo menos agora escrever. Vou te dar um desafio aqui no final da live, então não saia. Você vai estabelecer quais são as prioridades que você quer cultivar na sua rotina. Tati, não importa o que aconteça, eu quero ter tempo para isso. Então você vai ter que começar a organizar a sua rotina, estabelecer o que é prioridade e separar um tempo para isso. Vou dar um exemplo. Se você quer fazer o seu devocional, o seu tempo com o Senhor de manhã, você vai ter que provavelmente acordar mais cedo. Quanto tempo eu posso acordar mais cedo? 30 minutos? 40 minutos? Ou seja, você vai ter que começar a organizar a sua rotina. Certo? O autocuidado verdadeiro começa no encontro com Jesus e se estende para o corpo, mente e alma. Foi em junho de 2022. Quando eu falei para vocês que eu decidi me posicionar no Instagram, mudar totalmente a minha vida, foi em uma sexta-feira. Se eu te contar que essa decisão de se levantar não impactou somente a minha vida espiritual, nessa sexta-feira, nunca esqueço, eu também me inscrevi na academia, 2022. Ou seja, a minha vida com o meu posicionamento mudou tudo. Mudou minha vida espiritual. Eu lembro que eu fiz um limpa na minha casa, tirei roupas que não serviam mais, tirei coisas da minha casa que estava pesando, que não tinha mais por que estar na minha casa. Organizei a minha rotina, cortei algumas coisas que eu precisava cortar da minha vida. Ou seja, foi uma mudança integral, total. E muitas vezes Deus quer que você faça isso. Tira tudo que não está nutrindo a sua vida. E aqui inclui também alimentos, pessoas, lugares que não estão te agregando. Eu já deixei de ir a alguns lugares porque eu tinha outras prioridades. Então, muitas vezes, você vai ter que fazer isso. Isso mesmo, posição, ter uma postura, um posicionamento. Quando eu decidi montar a imersão, teve sábado e domingo que eu não saía de casa. Eu trabalhava a semana toda. Sábado e domingo eu estava trabalhando ainda. Porque eu tinha um motivo, eu tinha uma razão para estar fazendo isso. Tá? Nosso corpo não é nosso, ele é templo do Espírito Santo. Isso inclui corpo, mente e alma. Cuidar de si mesma não é luxo, é responsabilidade. O Senhor nos confiou a vida como um presente e nós somos administradores dela. 3 livros que eu quero que vocês leiam, se você quer aprender como cuidar do seu corpo. Esse aqui, sobre ajustar os horários. Esse aqui, a cultura do jejum, aprender a fazer jejum bíblico. E esse aqui, o cuidado com o corpo, tá? 3 livros que é importante você ler. Se você quer, inclusive os 3, eu tenho eles no Drive, que eu já compartilhei com vocês um dia. Os livros em PDF. Você precisa entender como o seu corpo funciona. Estudando, eu aprendi que o nosso corpo tem um relógio biológico, que é o ciclo circadiano. Por isso que eu falei para vocês, nosso corpo tem um horário para tudo. E o dia que você aprender a funcionar de acordo com o seu corpo, você vai ver que muita coisa vai mudar. Autocuidado não é sobre mim, é sobre ele. Quando eu me cuido, eu honro a Deus. E honro o Deus que habita em mim, através do Espírito Santo. Eu vou deixar nos stories, tá? A foto do livro para vocês, tá bom? Nós não somos donas de nós mesmas. Nós somos administradoras da vida que Deus nos confiou. Somos administradoras da vida que Deus nos confiou. Meu Deus, Tati, eu tô vivendo a vida só pra mim. Não pode ser assim. Nós somos administradoras da vida que Ele nos confiou. E muitas vezes eu vejo que nós estamos tão preocupadas com as nossas coisas. Eu falei pra vocês em alguma das lives que a oração que eu fiz em janeiro, que mudou o meu ano, foi: Senhor, olha a oração que eu fiz. Então, grava isso. As suas orações, elas têm muito poder, tá? Eu orei assim: Senhor, me mostra como o Senhor quer me usar nesse tempo. E qual que é a obra que o Senhor está fazendo na terra nesse momento para que eu possa contribuir com o teu mover na terra? Foi quando Ele me revelou a imersão.
Senhor, eu quero fazer parte da obra que você está fazendo nos corações das mulheres deste tempo. Eu não quero ter um ano comum, eu quero ter um ano diferente. Essa oração fez Deus me entregar um presente, como diz a palavra do Senhor. Olha só, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Talvez você está aí pensando assim, Tati, eu não sei o que fazer, por onde fazer. Peça sabedoria ao Senhor. Clama a mim. Eu vou te responder. Eu vou te mostrar coisas que você ainda não sabe. Eu vejo que muitas vezes nós estamos lutando com as nossas próprias armaduras, ferramentas, estratégias, e esquecendo que o nosso Deus, Ele tem as dele disponíveis para mim e para você. Como a palavra do Senhor diz, olha, as armas que nós lutamos não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Quando negligenciamos o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, entramos em risco de desenvolver alguns sintomas psicossomáticos. Olha só. Dores físicas sem causa médica clara, você faz consulta, você tem crise de ansiedade, algumas crises você não sabe por que você está tendo, sobrecarga, excessos. Mas originadas no emocional. Além de depressão, ansiedade e burnout. Que aqui, na verdade, a depressão, a síndrome, né, gerada pelo excesso de trabalho ou esgotamento ocasionada pelo trabalho. Vamos lá. 3 pilares do autocuidado. 3 pilares. Primeiro, saúde mental. Quando falamos saúde mental, falamos de saúde emocional, certo? Principais fatores que têm adoecido e acelerado muitas pessoas. Primeiro, hiperconexão digital. Quanto tempo você passa nas redes sociais? Fala pra mim. Quanto tempo você passa rolando o feed, vendo vídeos? Quanto tempo você passa até mesmo assistindo? Porque tem pessoas que ficam no TikTok, tem pessoas que ficam no YouTube, tem pessoas que ficam... Tem várias outras plataformas de vídeo, pelo que eu já vi. O que tem ocupado mais o seu tempo? Excesso de redes sociais, estímulos e comparações. Não sei se você já ouviu falar da higiene do sono. Você tem que preparar a sua mente para desacelerar e para o sono. Então, à noite, pelo menos 1 hora antes de dormir, você sabia que o ideal é você não ter estímulo de telas? Tati, eu só durmo assistindo, Tati, eu só durmo ouvindo alguma coisa. Não é normal. Porque o seu corpo ele precisa desacelerar à noite. Por isso que eu recomendo que você leia um livro antes de dormir, reduza essa luz branca, de preferência coloque uma luz amarela antes de dormir. Evite comer muito perto do horário de você ir para a cama. Isso também é autocuidado. Se você come e vai deitar, você também tem vários riscos. Você sabia? De você já jantar e ir para a cama? Isso mesmo. Sobrecarga de tarefas, múltiplos papéis, trabalho, família, ministério. Quando falamos sobrecarga de tarefas, não é que você não pode ter, porque eu sei que nós mulheres temos muitas tarefas. Mas faça um ajuste na sua vida, na sua rotina. Você tem coisas que estão apenas ali gerando uma sobrecarga ou realmente aquilo ali é uma prioridade para você? Cultura da performance. Olha só. A crença de que nós só temos valor quando produzimos muito. Você tem que acordar 5 da manhã, você tem que fazer um monte de coisa. Eu lembro que eu vi isso, até falei para as alunas, de querer fazer muitas coisas. E no meio disso tudo eu estava me perdendo. Quando eu falo me perdendo, não só em mim, mas no Senhor também. Você tem que acordar, você tem que fazer um stories, você tem que gravar um vídeo, você tem que fazer enquete, você tem que postar um post carrossel. É tanta coisa. Você tem que acordar às 5:30 da manhã. Não acho errado, tá? Inclusive a gente acorda às vezes para treinar. O problema é quando a gente só quer fazer e não se permite descansar. Olha o que está dizendo aqui. A crença de que você só tem valor se produzir muito. Ah, eu tenho que fazer. Número 4. Solidão emocional. Muitas conexões superficiais, mas pouco espaço para a vulnerabilidade. Amizades que não te permitem ser você. Você não fala sobre o que você sente com ninguém, você guarda tudo. Isso adoece a longo prazo, você sabia? É, Tati, sim. Você tem que falar sobre o que você está sentindo, você não pode acumular. Ai, Tati, eu evito falar para evitar problema. No final, quem vai ter problema é você.
Porque você está guardando. Aprenda a falar não, aprenda a estabelecer limite. Não quero, não posso, não vou. Aprenda. Isso é libertador. Privação de descanso, noites mal dormidas, ausência de pausa. Tudo isso vai ter um impacto na sua saúde mental e emocional. É por isso que você vive irritada, é por isso que você desconta na comida, é por isso que você não dorme direito, é por isso que você não tem paciência, você não tem foco e muito menos memória. Olha só, porque você não se permite descansar. Ir uma tarde num parque, caminhar, pisar na grama, fazer uma atividade física, mudar a alimentação. Consequências, tudo isso vai gerando ansiedade, irritabilidade, crises de pânico, dificuldade de concentração. E a longo prazo, Tati, adoecimento emocional. Outro ponto também, que nós mulheres temos essa questão do perfeccionismo. Não sei se todas têm, tá? De fazer e achar que nunca tá bom. Isso também vai ter um impacto na sua saúde emocional. Muitas mulheres vivem uma autocobrança constante. Eu nunca sou boa o suficiente. Não vou conseguir. Tem pessoas melhores do que eu. Isso vai aumentando o risco de você ter. Aqui não estou falando nem do transtorno de depressão, tá? Aqui pode ser sintomas depressivos e também ansiedade. A exposição contínua de muitas tarefas, as notificações digitais diminui a atenção sustentada e pode afetar a memória de curto prazo. O que é isso, Tati? Se você começou a ler, você começou a fazer uma atividade, você deixa o celular bem longe. Eu vou dar um exemplo. Pela manhã, eu quase não olho o celular. Eu não olho notificação, eu não olho quem mandou mensagem, a não ser que a pessoa coloque pra mim que é muito importante, ou se é algum paciente. Mas de manhã, eu não fico olhando. Eu nem quero ver. Eu lembro, tem uns dias já, antes de dormir, eu vi um vídeo, até falei pro meu marido, eu vi um vídeo. Acho que vocês viram, né? Eu vi o vídeo do cavalo, que cortaram as patas dele. Vocês viram esse vídeo, né? Cortaram todas as patas. Eu quase não consegui dormir, pensando no cavalo. Foi um estímulo. Gente, é uma coisa tão simples. Mas que eu fiquei muito triste com aquilo. Eu falei, meu Deus. E eu quase não consegui dormir. Eu falei, o quê? Antes de dormir, não vou pegar no celular. E nem de manhã. Do nada, eu apertei pra ver quando você clica assim e vai direto nos vídeos, de cara eu vi isso. Então, muitas vezes, essas coisas vão tirando, vai deixando a gente triste. E a gente não consegue. Eu fiquei pensando a noite inteira no cavalo. Você pode até dar risada disso, mas é verdade. Começamos a absorver coisas. Nós somos humanos, nós sentimos. Eu lembro que eu nem consegui ler. Fui dormindo, fiquei no outro dia pensando no cavalo. Certo? Olha, a autossabotagem tem várias coisas. Inclusive, na imersão eu dei uma aula sobre isso. Não é algo superficial. Autossabotagem, amadas, é algo que está ligado a uma crença. Uma crença, muitas vezes, uma crença central, enraizada. Tem pessoas que auto-sabotam por vários motivos. Elas começam e param porque elas não acreditam que vão conseguir, tá? Voltando. O que dá para ser feito, Tati, para lidar com a minha saúde emocional? Olha o que eu coloquei aqui. Aprender a dizer não, colocar limites. Fazer uma psicoterapia. Gente, é muito bom. 3. Ter grupos de pessoas que você se identifica, amigas, pessoas que você tem uma certa conexão e intimidade. Aprender a pedir ajuda. Escrever sobre suas emoções. Eu acho que eu já falei em algum momento para vocês que a escrita, ela é terapêutica. Você tem que aprender a escrever sobre o que você sente. Falei tópico A. Tópico A foi saúde emocional. Agora, tópico B, saúde física. O que mais tem prejudicado hoje é o sedentarismo. Não pense vocês que o sedentarismo é só porque você não está fazendo uma caminhada, um treino, não é isso. Eu vou falar sobre os impactos da atividade física no corpo da mulher. Olha só, sedentarismo e longos períodos sem movimento geram impacto na sua vida, tá? Segundo, alimentação desregulada, excesso de ultraprocessados, açúcar e café. Eu tive que diminuir o café da minha vida, porque, de fato, isso também gera um hiperestímulo no seu cérebro. Privação do sono.
Noites curtas ou insônia. Eu fiz uma enquete esses dias perguntando, você dorme bem? Você tem um sono de qualidade, Tati? Eu durmo e acordo ainda com sono, acordo cansada. Você sabe que não é normal? Você tem que começar a observar o que você tem feito antes de dormir. Por que você não está conseguindo dormir? Ou por que você dorme e mesmo assim você acorda cansada? Tá? Estresse crônico. Aceleração constante que desgasta a sua imunidade. Sério, Raquel, eu amo café. Inclusive, eu não posso tomar café depois das 4 da tarde. Uma coisa importante, eu posso até um dia falar sobre café com vocês. Estava estudando sobre café. Eu estou diminuindo o uso de alguns tipos de café. Eu estou usando aqueles café agora, gourmet, que fala, né? E confesso que melhorou. Melhorou e depois eu vou explicar pra vocês sobre isso. Melhorou o meu sono, inclusive, porque eu gosto de tomar café de manhã e à tarde, mas tem que tomar cuidado os horários que você toma. Tati, eu tomo café, olha só, depois que fala isso pra mim. Eu tomo café e não faz nenhum efeito. Amadas, não é sobre fazer efeito. O café, ele tem um efeito no seu cérebro, quer você queira ou não. Ele tem. Tá? Ele tem. Já tem estudos que falam sobre o café. Não importa se você dorme ou não dorme. Tem um efeito no seu cérebro. Então você tem que evitar tomar depois das 5 da tarde café. Tá? Tá, eu quero tomar. Pode tomar seu café. Se você quer tomar, você toma. Tá? Inclusive, eu vou depois até indicar alguns cafés que eu tomo. Gente, é isso mesmo. É isso mesmo, Delfina. Eu lembro que eu diminuí e agora eu reduzi e mudei o tipo de café que eu estou tomando. Mas é isso, por mais que você não sinta efeito, tem um efeito no seu cérebro o café. Tá? Vamos lá. Se você não se exercita, se você é uma mulher sedentária, olha isso. Você tem uma predisposição a ter doenças metabólicas. Diabetes, hipertensão, dores crônicas, fadiga e queda de energia. Quando a gente fala de saúde física, não importa se você é magra, uma falsa magra, não importa. A saúde física, ela estimula os seus hormônios. Libera endorfina, dopamina. Você tem que exercitar. É para a sua saúde. É para o funcionamento do seu corpo. Ai, Tati, eu não gosto. Todo médico, olha só, todo médico, quando eu lembro que eu encaminhei já alguns pacientes para o psiquiatra, e eu falava, olha, eu começo a fazer atividade física. A pessoa só começava porque o médico falava. E muitas vezes a gente tá desse jeito. A gente tá esperando chegar, você tá com gordura não sei na onde, para você começar a fazer uma atividade física. Não. Fazer atividade física é cuidar do seu corpo. É cuidar da sua saúde. Eu adoro fazer uma caminhada, eu comprei até uma bicicleta ergométrica. Aí agora em casa eu pedalo todo dia. Adoro. Já vai fazer 2 anos que eu tenho a bicicleta. Eu lembro quando eu comprei, né? Falaram assim pra mim, você não vai pedalar. Gente, eu pedalo todo dia. Eu amo. É bom pra saúde do seu coração. Então começa a fazer uma atividade física. Peraí, tá? Tô só achando outro tópico que eu quero falar com vocês. Tá, a saúde física. Exemplo bíblico. Elias só pôde ouvir a voz suave de Deus depois de descansar e se alimentar. Quando as nossas emoções não tratadas se manifestam no corpo, dores de cabeça, gastrite, tensão muscular começam a aparecer. Isso é comum em pessoas que ignoram os limites emocionais. Já percebeu quando você começa a se exercitar, você fica melhor? Quem que já percebeu isso? Gente, eu começo a treinar, quando eu vou treinar, eu fico melhor. Eu chego em casa, eu quero fazer um monte de coisa. A atividade física, ela estimula.
Quantas vezes de manhã eu não queria ir treinar, ai, tô com sono. Eu ia, quando eu voltava, eu queria limpar a casa, eu queria organizar, queria fazer um monte de coisa. Porque eu estimulei a endorfina. Então não é sobre você querer fazer. É sobre você fazer e você vai ver que no meio do caminho vai te dar um up. Vai te dar um gás que você nem imagina. O corpo fala o que a alma silencia. Não espere ter ânimo para fazer. Comece a fazer. Leva isso para a vida. Ai, não tenho ânimo. Levanta e faz. Adulto faz o que deve ser feito, tá? É isso. Em terceira epístola de João, olha o que está escrito. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. Ou seja, assim como vai bem a tua alma, eu desejo que você vá bem em todas as coisas e que tenha saúde. O que traz saúde? Sono, alimentação, atividade física. Isso traz benefícios para a sua saúde como um todo. Comece a ter disciplina nos horários. Tati, não tenho tempo para nada. Organize o seu tempo. Se for necessário, eu vou dar um exemplo para vocês. Tem momentos da minha vida que eu tô muito corrida. Eu não tenho tempo de ir na academia. Qual que foi a estratégia? Eu comprei a bicicleta. Aí tem dias que eu ou não dá, ou não tô a fim de ir na academia, eu pedalo 1 hora. É isso. Aí eu vou lendo alguma coisa, vendo um vídeo, assistindo algo, passa o tempo que você nem vê. Caminhar, se alimentar de forma equilibrada e respeitar os seus limites e fazer pausa ao longo do dia. E terceira, saúde. Saúde espiritual. Falamos da saúde mental e emocional. Falamos da saúde física, agora a saúde espiritual. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão dominadas pela pressa. Tem tempo não. Ah, não dá pra mim não. Não tenho tempo pra nada. Não tenho tempo nem pra respirar. Espiritualidade superficial. A pessoa não tem o hábito de ter esse relacionamento com Deus. Ela fala com Deus quando dá. Ela lê algo quando dá. Então ela não tem disciplina. Se você está mudando essa questão de hábitos, leia esse livro. Mude seus horários, mude a sua vida. Ele fala exatamente sobre isso. Como organizar o meu tempo, como organizar a minha rotina. Número 2, ausência de práticas consistentes, momento de oração, momento de devoção, momento de ouvir a voz de Deus e ler a sua palavra. Falta de silêncio interior, não conseguem ouvir a voz de Deus. Eu falei para vocês, você vai ter que tirar algum momento do dia para você ouvir a Deus. Ai, Tati, eu sou ligado 220, eu não paro para nada, eu odeio silêncio. Não, você tem que aprender a ter momentos de silêncio. Você tem que olhar para dentro de você e realmente analisar como você está. Existem pessoas, sabia, que às vezes nem precisa de terapia. Já observei casos. A pessoa só precisa desacelerar. Eu concordo, não é todo mundo que precisa. Algumas sim, outras não. Existem pessoas que só precisam organizar, colocar sua vida em ordem. Aí entra, muitas vezes, o papel de um psicólogo para ajudar essa pessoa a colocar a vida em ordem. Começar a falar não, estabelecer limites, enfim. Quando a vida espiritual é negligenciada, a pessoa ela perde sentido, o que aumenta sintomas de vazio existencial e até risco de depressão. Acho que Deus não está me ouvindo, Tati. Acho que Deus, a pessoa começa a entrar num sentimento de que ela está orando e não está tendo resultado. Nós já falamos sobre as batalhas da mente no intensivo. Se você não assistiu, tem um intensivo lá no YouTube para você assistir. Muitas pessoas, elas oram e elas pensam que Deus não está ouvindo, que Deus está distante. Certo? Porque você não está tendo esse hábito. Amadas, o relacionamento com Deus tem que ser diário. Já percebeu? Quando você tem uma amizade ou com alguém, você conversava muito com essa pessoa, daí você para de conversar, não perde um pouquinho a conexão? Assim é com Deus também. Não é que Deus perde a conexão com a gente perde a conexão com Deus. O meu povo cometeu 2 crimes, Jeremias 2:13. Eles abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas. Cisternas rachadas que não retêm água. Olha só.
Quando nós negligenciamos a nossa vida espiritual, você pode até estar bem no trabalho, nos estudos, nas suas conquistas materiais, mas você continua sentindo um vazio interior. Você sabia disso? Tati, então é por isso que eu tô desse jeito. Eu trabalho, Tati, eu tenho tudo que eu gostaria de ter. Já cheguei onde eu gostaria de chegar. E parece que eu tenho uma sensação. Tem vários motivos. Na psicologia tem alguns motivos, mas assim, um dos maiores causas, na verdade, disso é você não estar cultivando o seu relacionamento com Deus. Sabe quando você está perto do Senhor, como Jesus disse para Maria, só uma coisa necessária? Já percebeu que está tudo bem? Nós gostamos muito de falar do primeiro amor, daquele momento que você teve um encontro com o Senhor. Quando você se afasta desse lugar, você percebe que você fica mais triste? É isso. Porque essa tristeza, eu vejo assim também que é o Senhor que produz em nós. Para que a gente nunca se esqueça que só Ele pode preencher essas lacunas dentro de nós. Você pode trabalhar, você pode ser bem sucedido, mas o que gera essa paz é você estar perto dele, não tem como. Psicologicamente, isso é explicado pelo vazio existencial, a falta de propósito e transcendência. O que é transcendência, Tati? Relacionamento com Deus. Na psicologia eles falam transcendência. Você tem um relacionamento com um ser superior, tá? Que no caso é Deus. Esse vazio começa a se manifestar em sintomas como sensação de insatisfação constante, tá tudo bem, mas parece que não tá tudo bem, falta de motivação, você não consegue começar nada, e se começa você para no meio do caminho. Você tem crise de identidade, quem eu sou, por que eu tô aqui, qual o sentido da minha vida? E por último, você começa muitas vezes, pode até ter sintomas, não é um transtorno depressivo, sintomas de depressão. Opa. Vocês já ouviram falar? É um tipo de depressão, burnout, enfim. É um transtorno, é uma depressão, enfim, de esgotamento ocasionada pelo excesso de trabalho. Quando o excesso ou o trabalho nos adoece. Geralmente quem tem muito essa depressão são os profissionais da área da saúde, professores que têm essa depressão. Muitas vezes, esse burnout de muitas pessoas pode ser a alma clamando por sentido e conexão com Deus. Burnout está ligada ao excesso de trabalho e à sobrecarga e ao estresse contínuo. É um esgotamento. Existem pessoas que adoecem, têm esse tipo de depressão por conta dos excessos. Hoje, muitas mulheres estão apenas esgotadas e elas acabam chamando de burnout quando, na verdade, não é. É somente um excesso de coisas que ela poderia organizar na vida dela. É a sua alma clamando por sentido, clamando por conexão com Deus. Eu vou te fazer uma pergunta. Aí vocês vão responder as que estão aqui comigo. Se você pudesse escolher apenas uma área hoje para começar a cuidar, qual você escolheria? Vocês vão escrever aqui para mim. Corpo, mente ou alma? Saúde física, emocional, mental ou espiritual? O que você começaria a fazer? Você tem que começar a identificar hoje quais são as áreas que estão sendo mais negligenciadas. Por exemplo, Tati, eu tenho um relacionamento com Deus, mas eu não estou cuidando da minha saúde física, não. Então aí você vai ter que começar a cuidar. Queria que vocês escrevessem qual que é a área que você vai começar a cuidar a partir de hoje. Corpo. Perfeito. O que mais que você quer começar a cuidar a partir de hoje? A vida espiritual. O que mais que vocês querem começar a cuidar? Espiritual. Eu vejo que tudo começa com a nossa vida espiritual, não tem como. Saúde física, corpo e espírito. O que você vai fazer? Vai acabar a live daqui a pouco, você vai escrever. Quais são as áreas que você precisa começar a cuidar a partir de hoje? Quais são as prioridades? Senhor, percebo que eu estou sendo negligente, Pai, com o meu corpo. Estou sendo negligente com o meu sono. Estou sendo negligente com a minha alimentação. Estou comendo mais do que eu deveria estar comendo.
Sim, muitas pessoas negligenciam o seu corpo, a sua saúde. E tem vários estudos que falam sobre, por exemplo, o que gera a ansiedade do açúcar, o excesso de açúcar, o excesso de gordura. O nosso corpo é a nossa casa, tá? Eu separei alguns pontos aqui também. O que a atividade física faz no corpo da mulher? Primeiro, alguém falou assim, eu não tô me exercitando. Então, primeira coisa, vocês que começaram a cuidar, quer começar a cuidar da sua saúde física, entenda, regulação hormonal. A partir do momento que você começa uma atividade física, o seu corpo começa a se regular. Isso vai reduzindo o nível de cortisol, por isso que você dorme melhor. Por isso que aquela vontade que você tinha de comer para ou diminui. Que é o hormônio do estresse. 2. Estimula a endorfina, serotonina e dopamina, hormônios do bem-estar, prazer e motivação. A partir do momento que você começa a fazer uma atividade física, a sua vida começa a mudar como um todo, melhorar como um todo. Então, a atividade física também ajuda no equilíbrio do ciclo menstrual e dos sintomas de TPM. Sim, Elizabeth, mesmo na menopausa. A atividade física, ela tem efeito para qualquer pessoa. Não importa a idade. Número 2, a atividade física melhora a sua saúde cardiovascular, o seu coração e metabólica. Diminui o risco de você ter doenças cardíacas, diabetes e hipertensão. Só isso aqui já é motivo para você hoje fazer uma caminhada. O nosso corpo precisa ser estimulado. E número 2, melhora a circulação do seu sangue e da sua capacidade respiratória. Faz um teste depois. Faz uns 10 agachamentos. Ou uns 20 polichinelo. Um 20 tá pouco, mas uns 30. Sobe uma escada e desce uma escada. Tem pessoas que não conseguem correr, não conseguem caminhar. Começa a ficar ofegante. Porque o seu corpo está sedentário. Você precisa cuidar da sua saúde. Porque a longo prazo isso pode gerar muitas coisas em você. O seu corpo... Pensa comigo. Pensa aqui na questão da circulação sanguínea. Você está sedentária. O seu corpo, o seu sangue, ele circula. Mas quando você se exercita, ele acelera esse processo. Ou seja, quando acelera esse processo, muitas coisas que estavam paradas no seu corpo começam a se mover. Começam a sair daquele ciclo de estagnação. Por isso que você precisa fazer uma atividade física, para acelerar o seu metabolismo. Tá? Número 3, controle do peso e da composição corporal. Aumenta seu gasto energético. Claro, a gente sabe, né? Você vai emagrecer, vai ser bom. Mas enfim, preserva sua massa magra e reduz o acúmulo de gordura. Quem já teve gordura no fígado, gordura no coração, enfim, você precisa ter constância em fazer atividade física. Melhora a firmeza e força muscular. Melhora a sua saúde óssea e prevenção. Fortalece os seus ossos e reduz o risco de osteoporose. Muito importante na vida da mulher, especialmente se você tem entre 35 a 50 anos. Alguém falou aqui, né? Se você tem entre 35 e 50 anos, você precisa fazer atividade física. E por último, reduz a ansiedade e sintomas depressivos. Por isso que muitos pacientes que têm transtorno de ansiedade, eles precisam fazer alguma atividade física. Melhora a sua autoestima, a sua disposição e a sua autopercepção corporal. Auxilia na clareza mental e na qualidade do sono. Meu Deus. Tati, amanhã eu vou me inscrever na academia. É isso. Tati, amanhã eu vou mudar a minha alimentação. É isso. É cuidar da sua casa, que é o seu corpo. Certo? Então, a atividade física não é apenas estética. Deus, ele se agrada quando você cuida do seu corpo. Já falei pra vocês, eu coloco o fone de ouvido, eu vou pra academia, eu ouço louvores, canções, enquanto eu estou treinando. Deus, ele fala comigo enquanto eu estou treinando. E pessoas falam assim, academia, não sei o quê. Gente, academia é um lugar como qualquer outro lugar. O que está na sua mente é o que te contamina. Então, absorva coisas boas. Outro ponto também, aprenda a fazer jejum intermitente, jejum bíblico.
O jejum também agrada a Deus. Assim que acabar a live agora, eu já vou postar nos stories esses 3 livros. O conhecimento liberta. A Bíblia vai falar o quê? Que a verdade liberta, mas o conhecimento também liberta. Aprenda não só a fazer, mas o que fazer e por que fazer. Eu falei para vocês, o nosso corpo ele funciona de uma forma bem ajustada. Somos corpo, alma e espírito. Pesquisa depois 2 coisas. Técnica Pomodoro, se você tem dificuldade de se concentrar. E depois, ciclo circadiano, que é o nosso relógio biológico. Nosso corpo ele tem um relógio. Aprenda a funcionar de acordo com o seu corpo. E a cuidar da sua saúde. Certo? Então é isso, amadas. Terminamos a nossa live. Fico feliz que vocês conseguiram absorver o conteúdo. Sim, eu vou finalizar ela agora. Inclusive, ela vai ficar salva. Entenda que cuidar do seu corpo é honrar a casa que ele te deu. O seu corpo é a sua casa. E você precisa cuidar bem dele. Depois eu posso falar dos benefícios de você ter esse autocuidado na sua saúde física, na autoconfiança enquanto mulher, a gente já sabe. Começa a treinar. Você vai se olhar no espelho, você vai gostar do que tá vendo, é isso. Então comece a cuidar do seu corpo. O seu corpo é a sua casa. E Deus se agrada quando você cuida do seu corpo, tá? Que o Senhor te abençoe, que você tenha um ótimo dia. A live eu vou deixar salva, daqui a pouco eu vou postar ela assim que terminar, tá bom? Um beijo, fique com Deus. A próxima live é sexta, certo? Sexta-feira nós estamos aqui de novo. Então, gravando, falamos sobre saúde física, saúde mental e saúde espiritual. 3 pilares que vocês não podem negligenciar. Vida espiritual, saúde mental, porque isso pode te adoecer se você não cuida das suas emoções, e saúde física, tá? Um beijo, fiquem com Deus, que vocês tenham um ótimo dia.